Lavai nossas manchas, aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Veni, Sancte Spiritus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, com esta celebração terminamos o ano litúrgico, no qual fomos chamados a viver a nossa vocação cristã, aprofundando o nosso encontro com Cristo na celebração dos sacramentos, na busca silenciosa do Senhor, na graça da oração pessoal e no serviço da caridade para com os nossos irmãos e irmãs, testemunhando a alegria e a beleza da nossa fé. E hoje celebramos a festa do apóstolo Santo André, que era natural de Betsaida, irmão de Simão Pedro e pescador como ele. Foi o primeiro dos discípulos de João Batista a ser chamado pelo Senhor junto ao Jordão, como víamos no Evangelho, e que o seguiu, apresentando-lhe também o seu irmão. Depois do Pentecostes, da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, segundo a tradição, pregou o Evangelho na região da Acaia, na Grécia, e foi crucificado em Patras. A Igreja de Constantinopla venera-o hoje como seu mais insigne patrono. Assim se afirma no Martirológio romano. A celebração dos Santos Apóstolos é sempre um convite para regressarmos às fontes da nossa fé, à certeza de que a palavra de Deus que nos é dada é uma palavra acolhida, experimentada e transmitida numa fidelidade ininterrupta. É típico desde a primeira hora da comunidade cristã, como diz logo no livro dos Atos dos Apóstolos, que a comunidade era fiel ao ensino dos apóstolos, à palavra que os apóstolos nos transmitem. Eles narram-nos Jesus, narram-nos a vida de Jesus, a graça que brota de Jesus e do mistério da sua Páscoa,
que eles acolheram, testemunharam e viveram. Por isso, celebrar os apóstolos é celebrar a nossa vontade de fidelidade a Cristo e à sua palavra. Os apóstolos da primeira hora e os apóstolos desta hora, os seus sucessores, que são os nossos pastores, os nossos bispos, unidos ao Papa Francisco. Uma palavra onde o Senhor se diz e se revela a cada um de nós, à sua igreja que somos e ao mundo. Esta fidelidade ao ensino dos apóstolos, como disse, que hoje continuam a sua missão na pessoa do Papa Francisco e dos nossos bispos, garante-nos a certeza de caminharmos na verdade do Evangelho e de podermos, na mesma comunhão da Igreja, continuar a fazer com que a sua mensagem se estenda a toda a terra, como cantávamos no Salmo. Bem sabemos que os nossos tempos, tal como os tempos apostólicos, não são fáceis. Sabemos e experimentamos que as resistências são muitas e a praga da indiferença e das tentações de divisão dentro e fora da Igreja atinge as nossas comunidades e a nossa cultura. Não podemos, como nos estimula São Paulo na primeira leitura que escutamos, deixar de anunciar o Evangelho, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o apóstolo, logo de seguida, lança-nos 4 questões que nos devem inquietar e que nos devem mobilizar. Diz ele: mas como hão de invocar aquele em quem não acreditam? E como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar se não houver quem lhes pregue? E como hão de pregar se não forem enviados? Abre-se diante de nós, queridos irmãos e irmãs, o horizonte da missão. Aquela mesma missão que víamos o Senhor Jesus iniciar nas margens do lago da Galileia, ao chamar Simão e André, Tiago e João. E o Evangelho não se dá a muitas dúvidas, como ouvimos. Apenas nos diz que Jesus os chamou e eles, deixando tudo, seguiram-no. Seguiram-no. E porquê? Poderíamos perguntar. Porque aquele que o chama é digno da sua confiança. Eles acreditaram e confiaram em Jesus. Renderam-se a Ele. Dispuseram-se a segui-lo. Não apenas a olhar para Ele e a escutá-lo como quem escuta um filósofo ou um profeta de passagem. Não. Uma escuta que penetrou os seus corações e que se tornou obediência no seguimento. Inicia-se ali o caminho da fé, que os levará muito longe. Tal como longe chegará a mensagem da salvação, que na geografia daquele lugar está a começar. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra. Chegará longe no tempo e no espaço, como chegará longe no dom da vida até ao fim, que aqueles apóstolos, à maneira do seu Senhor e Mestre, hão de testemunhar. Santo André, que hoje celebramos, dará esse testemunho ao morrer crucificado. André, que tinha encontrado o Messias, foi depois encontrado por ele, convertido por ele, enviado por ele a anunciar a boa nova até ao fim, até ao derramamento do seu sangue. Temos aqui o percurso do seguimento de Jesus, dos apóstolos da primeira hora, e um desafio para o nosso seguimento de Jesus hoje.
Queridos irmãos e irmãs, a nossa fé não é para aquilo que nos dá jeito, como às vezes acontece. Temos a ideia que temos fé, não pensamos muito nisso, e em alguns dias, sobretudo nos dias da nossa aflição, vamos lá à despensa da nossa vida buscar um bocadinho de fé para encarar as dificuldades da vida. Não. A fé é uma graça que tem a ver com tudo aquilo que é a nossa vida, nos dias felizes e nos dias difíceis, nos dias em que parece que tudo corre bem ou nos dias em que somos postos à prova e experimentamos a resistência diante do mal que tantas vezes toca a nossa vida, diante das nossas distrações. A fé é uma graça permanente na vida de cada um de nós. Uma graça e um dom que somos chamados a pedir ao Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Uma graça e um dom que somos chamados a viver todos os dias, no que pensamos, no que dizemos, no que projetamos, no que fazemos. Porque tudo isso se chama, para nós cristãos, seguimento de Jesus. Escutá-lo e segui-lo. Consenti-lo no mais fundo do nosso coração e da nossa vida, nas pequenas ou nas grandes coisas. E por isso, a nossa fé é o nosso tesouro, porque não nos deixa ficar aqui, leva-nos para a eternidade, leva-nos para o céu, dá-nos futuro, faz-nos caminhar na esperança da glória futura. Como dizemos em cada Eucaristia, aguardando em jubilosa esperança a última vinda de Cristo Salvador. Este é o percurso e o caminho de cada um de nós e de todos os cristãos que vivem a sua fé e que seguem Jesus. E isto é fonte de alegria, de paz e de beleza para a nossa vida, porque não vivemos encalhados em qualquer dificuldade que nos apareça, mas projetados na glória futura. Essa glória futura que em cada Eucaristia se nos oferece. Demos graças ao Senhor, queridos irmãos e irmãs, pelo testemunho do grande apóstolo Santo André que hoje celebramos. E rezemos hoje também, de modo particular, pela venerável Igreja de Constantinopla e pelo seu patriarca Bartolomeu, que celebra o seu patrono e fundador, Santo André, para que, juntamente com o Papa Francisco e com todos nós, caminhemos rumo à unidade desejada por Jesus, que todos sejam um em Ti, ó Pai, para que o mundo creia. Deste modo, a sua mensagem se estenderá por toda a terra, a fé será novamente acolhida e voltaremos a ser um povo bem preparado para acolhermos o Senhor que vem ao nosso encontro. Que Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe, que nos acolhe nesta sua casa, nos acompanhe e ensine a ser hoje e sempre a Igreja que Deus quer e que os santos pastorinhos nos ensinem também a docilidade à vontade santa de Deus, nos ensinem em cada dia, na graça e na força da fé, a oferecermos-nos a Deus.